O patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? É tudo aquilo que o homem, o ser humano, produz, constrói e deixa para as futuras gerações como um bem, como um legado. Ou seja, uma festa, uma música, uma construção arquitetônica que tem um valor imensurável, um valor que não dá para medir para as futuras gerações. Então é uma fonte de inspiração, um ponto de referência e de identidade de um povo. E assim, toda cidade, ela tem uma história, ela tem um passado, uma origem, e os fatos e as construções que marcaram a sua trajetória até hoje. Ou seja, Bueno Brandão tem uma história, o estado de Minas Gerais tem uma história, e o Brasil, como uma nação, também tem sua história. O patrimônio cultural, então, ele pode ser definido como um bem, ou seja, um bem cultural. E nós também podemos utilizar a palavra no plural, bens, que podem ser divididos em bens materiais ou bens imateriais. E esses bens são considerados importantes para a vida de uma nação, uma região ou uma cidade como Bueno Brandão. Existe um órgão responsável para registrar e conservar esses bens patrimoniais em nosso estado de Minas Gerais. Esse órgão é chamado IEFA, é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. A nível nacional, nós temos o IFAM, que é o responsável por catalogar e registrar todos os bens a nível de Brasil. A conservação e a preservação do patrimônio é importante para deixarmos marcada e lembrada a história de determinada cidade e também a sua memória. Ou seja, tudo que nossos avós, nossos bisavós, nossos antepassados deixaram de legado, nós devemos conservar, preservar e valorizar para também deixar registrada a sua memória. Com isso, nós estamos exercendo um direito e um dever de cidadãos. O que fazem esses órgãos? Esses órgãos, eles realizam processo de tombamento. O que viria a ser tombamento? É a modalidade de intervenção na propriedade por meio do qual o poder público procura proteger o patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, é o registro, a catalogação e a preservação de determinado bem por meio de nossos governantes. Ou seja, nós, enquanto cidadãos, devemos ficar cientes e cobrar do poder público se ele está protegendo ou não os nossos bens patrimoniais. Até porque, hoje em dia, também existem muitos vândalos, pessoas que destroem, que depredam esses bens patrimoniais. E nós utilizamos a palavra tombamento no sentido de registrar algo que é de valor para uma comunidade, protegendo-a por meio de legislação específica. Ou seja, quando um bem, uma construção está registrada, está tombada, nenhuma pessoa pode chegar lá e tocar ou mudar alguma coisa de lugar, porque ela está protegida por lei, ela está amparada pela legislação vigente. Agora eu vou falar um pouco para vocês a respeito dos bens materiais. Os bens materiais são classificados segundo a natureza arqueológica, paisagística ou etnográfica, histórica ou artística. Ou seja, são bens que nós podemos tocar, são bens concretos. No caso da nossa cidade Bueno Brandão, nós temos vários bens
que são materiais, como a imagem do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria. Foi trazida por um imigrante português chamado Patrício José Joaquim de Miranda, lá no século XVII. E como ele era muito devoto do Bom Jesus, todos os anos, no dia 6 de agosto, ele realizava uma festa em homenagem ao Bom Jesus. E por isso ele é considerado o fundador de nossa cidade. Essa imagem representa a transfiguração do Senhor Bom Jesus. E o dia 6 de agosto é o feriado municipal de nossa cidade. Nós temos também a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. É a primeira igreja matriz construída aqui em nossa cidade. Ela foi construída em 1899 e passou por uma grande reforma em 1962. Uma construção muito imponente, com vários vitrais, várias entradas, 2 torres, sinos, com uma importância histórica e cultural muito grande para a comunidade de Bueno Brandão. Aqui nós temos uma fotografia da Igreja Matriz antes da Grande Reforma de 1962. Ela era de uma arquitetura diferente, com mais vitrais, mais janelas e um aspecto, uma coloração marrom, diferente da atual. Outro bem material de nossa cidade é o entorno da matriz, ou seja, a Praça da Matriz. Todas essas árvores, esse conjunto paisagístico dessa praça, ele é tombado pelo município. Então nós não podemos derrubar nenhuma árvore, tocar em nenhuma parte dessa praça. Por isso, o valor histórico e cultural que tem essa praça. Nós temos também o casarão ou a residência Vila Ramalho. É um casarão que já serviu para muitas coisas e fatos que marcaram a história da cidade de Bueno Brandão, como reuniões políticas, econômicas, culturais. Foi construído pelo coronel José Vicente Ramalho no início do século XX, mais ou menos 1920, e é considerado um palacete, uma construção muito imponente lá na rua Coronel Ramalho. Hoje, em 2020, ela foi restaurada pela Prefeitura Municipal de Bueno Brandão para servir como sede do Departamento de Cultura e Turismo de nossa cidade. Então, toda a questão, os detalhes da época, eles foram restaurados. As pinturas, as janelas em madeira, o jardim, todo o entorno, o telhado, ele foi pensado como antigamente. Nós também temos, fora da nossa zona urbana, nós temos o sítio natural da Pedra Fria, que foi um dos nomes de nossa cidade, né? Bom Jesus da Pedra Fria. Ele se localiza na saída do bairro Brigagão e foi considerado de uma importância histórica e cultural para a nossa cidade, porque foi o primeiro reservatório de água de nossa cidade. Ele foi tombado pelo município em 2007. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os bens imateriais.
Os bens imateriais, eles se classificam como um conjunto de saberes, habilidades, crenças, práticas e modo de ser das pessoas, de determinado povo. São conhecimentos enraizados no cotidiano das comunidades, como manifestações musicais, rituais, festas, que marcam a vivência coletiva da religiosidade. Ou seja, diferentemente dos bens materiais, os imateriais nós não podemos tocar, eles são abstratos. Então, no caso do nosso município, nós temos uma festa muito conhecida na região sul-mineira, é matéria de jornal, e é muito conhecido também pelos nossos turistas que visitam a nossa cidade, o Arraiá do Zé Bagunça. E aqui eu trago uma foto de onde ele começou, na Rua Califórnia. Por suas filhas e netas, aqui nasceu o Arraiá do Zé Bagunça. Ele começou com uma promessa marcada por religiosidade do seu idealizador, o José Coutinho dos Santos Júnior. Aqui nós temos uma fotografia que ele está. Começou como uma promessa feita por ele, no qual, nessa festa, ele arrecadava as prendas juntamente com seus amigos e vizinhos e distribuía os alimentos gratuitamente para quem vinha prestigiar a festa. Realizava enfeites, decorava, fazia quadrilha, bandeirinhas, trazia grupo de congada, grupo de catira, enfim. Dentro de uma festa, ele tinha muitas festas, tinha muitas manifestações culturais. E hoje, dessa pequena festa, nós temos o Arraiá do Zé Bagunça, que é uma festa extremamente conhecida e valorizada na região do sul de Minas. Tem muitas atrações, muitos shows, e é realizada na nossa Praça Virgílio de Melo Franco. Infelizmente, por causa da pandemia do Covid-19, esse ano ela não pôde ser realizada. Aqui nós temos uma fotografia da quadrilha oficial do Zé Bagunça. É uma quadrilha que começou lá em 1982 e continua até hoje, graças ao empenho de suas filhas. E aqui nós temos também uma visão da quantidade de pessoas, de público, que vem prestigiar o Arraiá do Zé Bagunça. O Arraiá do Zé Bagunça, como é um bem imaterial tombado, ele recebe uma verba para ser realizado todos os anos. É o chamado ICMS cultural. Então, essa foi a nossa aula sobre o patrimônio cultural, sendo agosto o mês do patrimônio cultural. E aqui eu deixo uma mensagem para vocês, que a gente cuide de nossos bens patrimoniais para termos sempre e deixarmos para as futuras gerações, pois é um dinheiro nosso, de nossos pais, e faz parte da nossa história. Então, que façamos a nossa parte. Bons estudos!